É da natureza do ser humano querer ser livre. Então, quando alguém é encarcerado, quando alguém é preso em alguma prisão, o que a pessoa fica pensando? Ela fica ali anos e anos, alguns meses, só pensando em como que ela vai fazer para poder escapar ali. Se a pessoa não tentou escapar, ela com certeza já pensou em como poderia escapar. Alguns tentam e não conseguem, e outros tentam e já conseguem fugir. E é disso que a gente vai falar hoje aqui, as 5 fugas mais impressionantes que já existiram. Henri Charrier. Ele era conhecido na França como Parion, que em francês significa borboleta, porque ele tinha uma borboleta tatuada no peito. Lá ele era conhecido como arrombador de cofres e gigolô. E em 1931, quando ele tinha 25 anos, ele foi condenado à prisão perpétua por ter assassinado um gigolô rival. Mas, durante todo o tempo, ele falou que não foi ele que cometeu esse crime. Para cumprir a pena, ele foi enviado para Cayenne, que é uma colônia na Guiana Francesa, e é mais conhecida como Ilha do Diabo. Nessa ilha, ela é rodeada por mares cheios de tubarões, e também tem uma selva que fica rodeando, que rodeia a ilha, tem pântanos com jacarés, com cobras, tudo ali para poder a pessoa não conseguir fugir mesmo. Mas teve um cara que conseguiu fugir, e esse cara é o Parion. Em 1934, ele conseguiu fugir e ele navegou por mais de 3.000 quilômetros. E ele chegou na selva da Venezuela, que passou a viver com índios lá. Teria dado tudo certo, né? Ele conseguiu fugir, andou por mais 3.000 quilômetros, chegou num lugar cheio de índio, começou a viver lá com eles, tudo bom. Só que aí ele começou e deu uma treta com um índio lá por causa de uma nativa, por causa de uma índia. E aí ele teve que sair do local, sair do lugar dos índios, e aí que ele foi pego. Ele foi pego e levado de volta para a Ilha do Diabo. Nos anos seguintes que ele ficou preso, ele tentou fugir mais 7 vezes, mas dessas 7 vezes ele não conseguiu. Só em 1944 que ele conseguiu construir uma jangada com coco e com folhas de coco, e aí ele conseguiu fugir. Ele usando o coco, os coqueiros, as folhas, tudo, ele construiu a jangada, colocou ela no mar e foi de volta para a Venezuela. Só que dessa vez ele não parou lá onde ficam os índios, ele foi para a capital do país, Caracas. A capital da Venezuela se chama Caracas, não é aquele Caracas que vocês falam, não, é Caracas mesmo o nome da cidade. E lá ele abriu um restaurante e viveu o resto da vida. Agora me fala, como que um cara que é procurado da polícia abre um restaurante? Em 1968, quando ele tinha 62 anos, ele escreveu o livro Paquion, que é o apelido dele. O livro foi publicado no ano seguinte, e com o estardalhaço do livro e tudo mais, em 1970, o governo francês deu o perdão oficial para ele. E assim ele podia voltar para sua terra natal. Só que em 1973 ele faleceu. Henry Brown, ele já nasceu escravo na década de 1810, não se sabe ao certo a data, no estado norte-americano da Virgínia. Ele passou a vida dele, até a adolescência, sendo escravo de uma família, porque ela antigamente era assim, quando o pai e a mãe eram escravos de alguma família e eles teriam um filho, esse filho também já era propriedade daquela família, então eles não teriam que comprar nem nada, ele só nasceu e continuou sendo escravo ali, a família inteira, trabalhando para aquela família que comprou os primeiros escravos. Quando ele era adolescente, o dono da fazenda que ele trabalhava faleceu. E é aí que começou todo o problema. A família dele inteira foi vendida para as outras fazendas, para as outras famílias. Então ele separou todo mundo, separou o pai, separou a mãe, os irmãos. E ele era adolescente, ele foi vendido para trabalhar numa fábrica de tabaco. Lá nessa fábrica de tabaco, ele conheceu o amor da vida dele, uma moça que se chama Nancy. E eles se juntaram, se casaram em 1836. Os dois tiveram 3 filhos, e aí em 1840 ela engravidou do 4º filho. Tava indo tudo bem, tudo tranquilo, ele levando a vida dele com a esposa, e aí ele recebeu uma notícia, um belo dia, que a esposa e os filhos deles tinham sido vendidos para um padre metodista na Carolina do Norte. E aí ele ficou desesperado, ele não sabia o que fazer, ele era preso, e aí ele pensou em fugir. Foi aí que ele começou a pensar em fugir dali. Foi assim que ele procurou a ajuda de um colega da igreja dele, o paroquiano James Cesar Anthony Smith, e um amigo também chamado Samuel Smith,
que eles tinham um plano de enviar o escravo, o Henry, de navio até Richmond, na Filadélfia, que lá a escravidão já tinha sido abolida. Mas como ele não podia viajar como uma pessoa normal no navio, ele teve que ser enviado dentro de uma caixa. Eles colocaram ele dentro de uma caixa para ser enviado pelo correio, Adams Express Company, que era a empresa do correio na época. Então eles colocaram ele dentro de uma caixa e colocaram ele dentro do navio para ser enviado para lá. Na caixa de madeira que ele foi enviado, no baú de madeira que ele foi enviado, estava escrito comida seca. E aí eles forraram com um pano por dentro para poder tampar e só tinha um buraco para ele poder respirar. Ele não podia ter muita coisa aberta ali, porque senão alguém ia ver que tem uma pessoa ali dentro e ia dar muito problema. Então eles deixaram apenas um buraco para ele poder respirar na viagem toda. A viagem até Filadélfia durou no total 27 horas. Ele ficou dentro daquela caixa, agachado lá, 27 horas, até poder chegar na Filadélfia, que lá era o lugar que não tinha mais escravidão. Quando ele chegou lá e ele saiu da caixa, ele cantou um salmo bíblico em agradecimento a Deus por ele ter conseguido atravessar todo esse tempo dentro de uma caixa e conseguido chegar vivo lá. E aí, como ele ficou muito feliz que ele conseguiu, ele começou a ajudar outros escravos a fazerem o mesmo, a serem enviados em caixas até chegar lá na Filadélfia, que lá eles podiam ser livres. E em homenagem ao plano dele que deu certo, ele começou a chamar o nome do meio dele de Box. Então ficou Henry Box Brown, que box em inglês significa caixa. Ele queria passar a sua história para frente, ele queria contar para todo mundo o que tinha acontecido, para outras pessoas serem encorajadas a fazer o mesmo. Então ele começou a escrever alguns livros, a fazer palestras, número de mágicas e a viajar pela Inglaterra. Mas o plano dele foi descoberto e ele foi preso, junto com os dois amigos dele, os dois rapazes lá que ajudaram ele a fugir pela caixa. Eles foram presos e aí depois que ele foi libertado da cadeia, ele nunca mais encontrou a mulher dele e nunca mais pôde ver ela. Mas a história dele teve um recomeço. Ele se casou de novo com uma moça chamada Jenny Floyd e teve mais 3 filhos. E lá, como ele não tinha mais escravidão, ele podia andar normalmente com suas crianças na rua, ser uma pessoa livre e totalmente normal. Ele morreu em 1897 em Toronto, no Canadá. O francês Pascal Payette, ele simplesmente fugiu da cadeia 3 vezes da mesma maneira. Ele foi condenado por 30 anos por assassinato. E ele estava cumprindo pena em Louyennes, que é uma prisão no sudeste da França. Em 2001, um helicóptero pousou em cima lá da prisão e levou ele. O Payette entrou no helicóptero e ele fugiu. Mas ele foi recapturado depois de pouco tempo, ele já estava de volta na cadeia. Mas 2 anos depois, ele fugiu da mesma maneira. Ele ainda estava na mesma cadeia e parou o helicóptero lá em cima e ele entrou e foi embora. Só que dessa vez ele não foi sozinho. Ele levou mais 3 amigos da cadeia. Então os três amigos mais ele entraram no avião, no helicóptero e foram embora. Os 3 que fugiram se chamavam Frank Perleto, Eric Alboneiro e Michel Valeiro. Mas, de novo, ele foi recapturado e aí ele ganhou mais 7 anos de prisão acrescentada à sua pena por ele ter tentado fugir. Em 2007, ele fugiu de novo, do mesmo jeito. Só que ele estava na prisão de graça agora. Um helicóptero com 4 mascarados, eles tinham roubado o helicóptero e aí eles foram lá, pararam lá em cima e levaram ele de novo. Só que alguns meses depois, Pascal foi encontrado na Espanha. Agora ele continua na cadeia e até hoje ele não tentou fugir mais. A prisão de Alcatraz é muito conhecida, muita gente conhece ela, hoje ela é aberta para visitação, mas antigamente ela era muito temida e ninguém conseguia fugir, a não ser os irmãos Anglin, Frank Morris e Allen West. Esses foram os caras que fugiram de Alcatraz. Eles planejaram a fuga durante 7 meses. E para fugir, eles cavaram a parede lá com colheres. Eles pegaram as colheres, com 3 colheres. Eles pegaram as colheres lá do refeitório, escondidos. Cada um pegou uma. E aí eles começaram a cavar a parede. Como Alcatraz fica numa ilha, as paredes ficaram mais úmidas e ficaram bem mais fácil deles conseguirem cavar com as colheres. Porque imagina cavar uma parede seca, dura, com uma colher. Como lá é bem úmido, ficou bem mais fácil para eles cavarem.
Com o buraco que eles fizeram lá, eles conseguiram entrar e eles entravam no tubo de ventilação. Lá eles entraram num lugar e eles improvisaram uma oficina lá para eles poderem fazer o resto do plano, para poder fugir. Porque a ilha, ela fica é uma ilha, né? Tem água em volta e tinha muito tubarão para eles poderem caírem lá, o tubarão podia comer eles e morrerem ali mesmo, e a água também era muito gelada, então era praticamente impossível de alguém conseguir fugir de lá. Eles roubaram algumas capas de chuvas para poder fazer uma jangada. E aí eles fizeram remos com tudo que é resto que eles pegavam lá, conseguiam trazer para a oficina deles. Eles juntavam, fizeram remos, fizeram a jangada para eles poderem fugir. Enquanto eles estavam fora da cela, eles precisavam fazer de algum jeito, se algum guarda passasse lá, o guarda não ia perceber que eles estavam fora. Então eles fizeram umas cabeças com um pedaço de sabonete, pasta de dente, pó de concreto e papel higiênico. Eles conseguiram montar uma cabeça humana, assim, com o rosto mesmo, e eles colocaram um cabelo de verdade, que eles pegaram lá na barbearia. Lá na prisão tinha um lugar que eles cortavam o cabelo dos presos, e eles lá pegavam um pouquinho de cabelo, colocavam lá dentro do bolso, e depois colaram no boneco lá pra fingir que era alguém. Então eles colocavam essa cabeça em cima da cama, cobriam o cobertor lá com os travesseiros, como se eles estivessem dormindo, deixava só a ponta da cabeça pra fora. Então, na noite de 11 de junho de 1962, eles deram início à fuga. Eles saíram pelo buraco lá, mas o muro que o West fez, um muro falso lá de concreto que ele fez para poder enganar os guardas, ele desabou e prendeu o West, e o West não conseguiu prosseguir. E os outros tiveram que ir e deixar ele lá. Em alguns casos, eles falam que o West simplesmente desistiu da fuga e não quis ir. Mas os outros lugares também falam que esse muro caiu e ele ficou preso e ele não conseguiu fugir. Não tinha sentido, né? Eles fazerem tudo aquele negócio lá e depois ele desistir da fuga assim do nada. Pelo buraco, eles conseguiram subir do telhado, saíram de lá, subiram no telhado, escalaram um cano até o refeitório e de lá eles conseguiram pegar a balsa deles, colocaram na água e foram embora, que nunca mais foram vistos. Ninguém mais, depois daquilo lá, nunca mais foram vistos. Os guardas só foram dar conta deles, que eles não estavam mais na cela, no dia seguinte. Então eles já estavam muito longe, não tinha condição de achar mais eles. Os guardas, aquelas cabeças lá, realmente serviram, porque os guardas não perceberam que eles estavam lá. Não é que nem hoje em dia, né? Era antigamente, não tinha tanta câmera assim, não tinha câmera de vigilância para ver lá se estava dentro da cela, se estava saindo da cela, não tinha. Então os guardas só iriam ver mesmo se eles passassem lá na cela e entrassem para ver. Porque além do mais, eles estavam todos dormindo, com a cabeça lá deitada, tudo coberto embaixo da cama. Então não tinha mesmo como descobrir. Era só se o guarda passasse e visse. Então no dia seguinte, uns pedaços da balsa, que os guardas acharam lá uns pedaços da balsa, porque acho que perdeu alguns pedaços no meio do caminho, né? E ficou lá perto da praia. E até uma bolsa do Anglin também, com o endereço da família dele, tudo estava lá e eles foram achados. Os policiais acham que eles foram mortos em menos de 20 minutos, porque a água gelada podia matar eles em menos de 20 minutos e a correnteza teria destruído a balsa deles. Mas mesmo assim, nenhum corpo foi encontrado. O West, aquele cara que ficou lá, que ele ficou preso, que ele não conseguiu fugir, ele revelou algumas coisas para os guardas. Ele falou que eles iam roubar um carro quando eles chegassem na Ilha dos Anjos, mas nenhum carro foi roubado e nenhuma jangada foi encontrada. Então por isso que eles acham que eles não chegaram em ilha nenhuma, que eles morreram no meio do caminho. Mas aí o caso foi transferido para o FBI. E aí sim a verdade veio à tona. Eles descobriram que um carro tinha sido roubado e que uma jangada tinha sido descoberta na Ilha dos Anjos. O carro roubado foi um Chevrolet azul 1955. Só que esses dados foram encobertos, porque eles não queriam manchar a reputação de Alcatraz, que ninguém conseguiria fugir de Alcatraz. Eles queriam dizer lá que eles morreram no meio do caminho, que nem é dito muito até hoje, que eles falam que morreu no meio do caminho. Então, eles não conseguiram fugir, esses dados foram encobertos, mas depois que foi falado isso daí, que eles realmente conseguiram deixar a balsa lá e pegaram o carro e fugiram. Só que muitos e muitos anos depois, John enviou uma carta para a polícia falando que ele estava com câncer, que ele precisava de tratamento e que ele ficaria preso por 1 ano em troca do tratamento. Ele falou que se eles topassem fazer esse acordo, ele falaria o paradeiro dele, mas como eles não falaram nada, não se sabe até hoje se isso foi verdade, se essa carta foi verdade ou se foi mentira. Mas me fala aí nos comentários o que vocês acham que aconteceu, se eles conseguiram fugir ou se eles morreram no meio do caminho lá no meio do mar.
prisão laçante, ela fica na França e é uma das prisões mais terríveis de lá. Ela foi inaugurada em 1867 e tiveram 3 tentativas de fugas, só que só uma delas o cara conseguiu fugir, realmente, que foi o Michael Vaujour. Quando o Michael, o marido de Nadine, ele foi preso por assassinato à mão armada, ela começou a ter aulas de voo de helicóptero com um nome falso. E foi aí que ela conseguiu ajudar ele a fugir. Também pegou o helicóptero e foi lá pra cadeia, pousou lá em cima, pegou ele e foi embora. Em 1986, ela pegou o helicóptero, voou sobre a prisão e lá onde o Michael estava, o Michael conseguiu subir no helicóptero e eles voaram embora. Teria dado tudo certo, eles teriam conseguido viver sua vida em algum outro lugar, bem longe, mas ele foi recapturado porque ele foi em outro assalto e ele deu outro tiro em outra pessoa e aí ele foi preso de novo. E aí ele pegou uma sentença de 27 anos. Então é isso aí, galera, essas foram as 5 fugas mais impressionantes. Fala aí nos comentários o que vocês acharam delas, se vocês já sabiam dessas fugas. Me fala aí nos comentários que eu quero saber, beleza? Não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever também e manda pros amigos para eles poderem ver, para vocês poderem conversarem se essas fugas foram realmente impressionantes ou se não foram. Beleza? Então falou pra vocês, até o próximo vídeo.